Crie um programa em Python que leia N números em ponto flutuante e ou com ponto flutuante e calcule a média e o desvio padrão desses números. Tá bom? Então, a gente vai começar resolvendo esse exercício, que é um exercício razoavelmente simples aí. Eu quero ler N números e calcular a média e o desvio padrão desses N números. Tá bom? Retomando aquela ideia de resolver problemas pensando como pensa um cientista da computação, pensamento algorítmico. Bom, o que a gente tem que fazer, então? Eu preciso calcular o N, desculpa, eu tenho que ler o N, que é o número de números. Depois eu vou ler todos os números, aí eu vou calcular a média desses números e preciso calcular o desvio padrão desses números. Bom, algumas coisas aí a gente já sabe fazer, outras não. Vamos começar pelas que são mais fáceis, que a gente sabe fazer. Depois, aos pouquinhos, a gente vai colocando as outras coisas. Então, vou chamar de média e desvio padrão, só para a gente saber do que se trata o desvio padrão. Para a gente saber do que se trata o problema. O que eu tenho que fazer? Então, eu preciso ler N números. Então, aqui a gente vai escrever o def main. Tem feito sempre. Então, N igual a int input N. Pontos. E agora eu vou precisar de um for i in range N, que é o número de números. Vamos pensar. Vamos começar com a média. Para calcular a média, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular a somatória dos números e dividir por N. Então, se a gente pensar na média, acho que eu consigo desenhar aqui, fazer um desenho e depois eu apago. Então, para calcular a média, cadê a média que a gente está vendo aqui? Então, para calcular a média, eu vou chamar essa média de mi, isso aí vai ser igual ao quê? Vai ser a somatória dos N números, então, para ir variando de 0 até N menos 1, vai ser a somatória dos N números, vou chamar isso de X, tá? É a somatória do X e isso aqui tudo dividido por N, que é o número de números. Então, a gente precisa implementar esta fórmula aqui para poder calcular a média. Bom, acontece que aqui a gente tem todos os elementos que a gente já precisa, né? Porque eu sei quem é o N, eu posso ler cada um dos XI e calcular uma somatória, uma coisa que a gente já sabe fazer. Precisa criar uma variável acumuladora, uma variável soma, que vai, na medida que eu leio cada um desses números, eu vou acumulando cada um desses números e depois eu preciso imprimir, então, dividir por N, que vocês estão vendo aqui, e aí no final imprimir a média. Então vamos fazer isso. Deixa eu limpar aqui todos os desenhos, interromper isso daqui e voltar para cá. Então eu vou criar uma variável chamada soma. Vou inicializá-la com 0, que é a variável que vai somar, vai acumular a somatória toda. E agora eu tenho que fazer o quê? Tem que ler os x, então x igual a float input x 2 pontos. Então, o x é cada um dos números que eu vou lendo. Em cada uma das voltas deste laço, eu preciso acumular o x na variável soma. Então, soma igual a soma mais x. Agora, deixa eu explicar uma notação que eu acho que eu não usei muito antes, se eu não me engano, se não me falha a memória, embora algumas pessoas já tenham aprendido por aí. Este tipo de construção que vocês estão vendo aqui, em que eu tenho
uma atualização de uma variável somando alguma coisa àquela variável. Então, aqui o que eu estou fazendo é somando a variável x, desculpa, a variável soma, eu estou somando o valor do x e estou atualizando a variável soma. Esse tipo de construção é extremamente popular, extremamente frequente, vocês já fizeram muitas vezes. Isso aqui é tão popular que tem uma maneira mais simples de escrever, uma maneira mais enxuta. E alguns de vocês acho que já viram isso daí em documentação, que eu posso escrever isso daqui como sendo soma mais igual x. Então, esta notação que vocês estão vendo aqui, ó, este mais igual aqui, ó, isso daqui é igual a isso daqui. Então, este operador mais igual, ele está fazendo o quê? Está fazendo soma igual a soma mais x. Isso aqui vale para todas as operações aritméticas. Então, eu posso fazer x menos igual y. Isso daqui é equivalente a x igual a x menos y. Tá bom? Então, essas coisas aqui são equivalentes. Eu posso escrever isso ou eu posso escrever isso daqui. A mesma coisa para multiplicar, para dividir, assim por diante. Então, de agora em diante, eu vou começar a usar bastante essa notação, que é uma notação um pouquinho mais enxuta disso, que é bastante usada pelos programadores. Então, deixa eu limpar isso daqui. Então, agora, como eu quero fazer soma igual a soma mais x, então aqui, na verdade, eu vou só fazer soma mais igual a x, tá bom? Então, vou até marcar um comentário aqui, para ficar marcado o programa. Equivalente a soma igual a soma mais x. Tá bom? Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu li o x, somei a variável x à variável soma. No final deste laço, eu vou ler todos os números da sequência xi, vou acumular todos os números na variável soma, aí no final basta eu calcular a média como sendo soma dividido por x. Tá bem? Então, desculpa, por n. Então, isso daqui calcula a média que eu queria e agora eu estou pronto. Print média. Mas eu vou chegar aqui. Então, é isso daí. Então, vamos rodar o nosso programa para ver ele funcionando. Eu esqueci de chamar o main, né? Certo. Soma mais igual a x. Funciona? Perdão, aqui eu comentei com porcento, não tem nada a ver, né? Comentário em Python é o sustenido. Então, N, vamos colocar 5 números. Vamos digitar, sei lá, quais são os números que a gente queira. Vai, 10, 12, pode ser float, né? 13,8, pode ser negativo, menos 19 e, sei lá, 43. Então, olha, a média desses valores, se a gente pegar uma calculadora e somar, a média desses valores 5, 10, 12, 13,8, menos 19,43 é 11,959, blá, 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 quase 12. Tá bom? Então, um programinha simples, razoavelmente fácil, a gente já fez coisas parecidas antes. Aqui existe uma questão importante, que foi a última coisa que a gente aprendeu, que é a questão de números em ponto flutuante. Quando a gente calcula essa divisão aqui, essa divisão pode não ser inteira, pode ser que eu não tenha... mesmo que tivesse envolvido só números inteiros aí, na soma e no n, essa divisão podia não ser inteira, então tem que ser um número com casa decimal, com um ponto decimal, e aí o float resolve isso para a gente, tá bom? Agora vamos pensar no desvio padrão. O desvio padrão, a gente podia começar a pensar numa solução análoga a essa, mas vamos imaginar o desvio padrão que a gente lembra quando a gente fala da distribuição normal, por exemplo, tá bom? A variância e a distribuição normal. Quando a gente pensa numa distribuição normal, uma coisa, sei lá, com uma carinha assim, a média a gente sabe que é isso daqui, né? Que no caso da distribuição normal, ela está ligada à moda, né? Ao ponto de máximo, e que define a média dessa distribuição. Mesmo se ela não for normal, provavelmente a média dessa distribuição é alguma coisa aqui. Qual que é o conceito do desvio padrão?
O desvio padrão, ele mede, de uma certa forma, quanto que as amostras variam ou desviam em relação à média. Então, esse que é o conceito. A média, a média do jeito que a gente calculou, ela marca aquilo lá como se fosse o centro dessa distribuição, e a variância ou desvio padrão são dois conceitos que medem quanto que as amostras que a gente está usando, elas... para admitir alguém aqui. Quanto que elas desviam... Tem mais gente chegando. Espera aí, gente. O quanto que elas desviam da média. Qual que é a nossa dificuldade em calcular o desvio padrão? Se a gente pensar na fórmula do desvio padrão, bom, a fórmula do desvio padrão, então, eu vou chamar ele de sigma. O desvio padrão é o quê? Ele vai ser 1 sobre n menos 1 da somatória, porque eu tenho que calcular a média destes desvios. Olha, estão vendo esses desvios todos? Que são quanto cada amostra está variando em relação à média daquela distribuição lá. Então, para eu calcular a média desses desvios, olha, que são esses que eu estou marcando aqui, o que a gente tem que fazer aqui, então, é o seguinte. Eu preciso calcular a somatória. Vamos desenhar aqui, mas vamos ver se dá certo. Vai. A somatória dos desvios, então, que é a média menos o x i. Tá certo? Então, eu preciso calcular essa somatória aqui. Aqui a gente tem um probleminha que é o seguinte, a gente precisa calcular isso daqui tem valor com sinal, né? Porque se a amostra for maior ou menor, isso pode dar positivo ou negativo. Então, uma maneira, no caso do desvio padrão, da gente cancelar isso daí, é a gente extrair, na verdade, o quadrado dos desvios. Porque daí isso daqui fica tudo positivo, né? Fica elevado ao quadrado. Então, tanto faz se o desvio veio para cá ou se o desvio foi para lá. Então, é a somatória dos desvios da média. Vamos calcular a variância, tá? Ao invés do... Daqui a pouco eu mudo isso daqui para ser a variância. Então, vai ser 1 sobre n menos 1 da somatória dos desvios em relação à média. Vamos pensar como implementar essa fórmula aqui. Bom, dividir por n menos 1 é uma coisa fácil, beleza, tranquilo. Aqui eu vou calcular uma somatória, também é tranquilo. E aqui eu preciso calcular essas diferenças e esse quadrado. Tudo isso é tranquilo, a gente já fez outras vezes. Agora tem um truquinho aqui, que é o seguinte, pessoal. Para eu calcular cada termo deste daqui, aqui dentro do nosso programa, a gente vai colocar alguma coisa aqui, eu preciso saber quem é a média. Vocês percebem? Essa é uma diferença muito importante e é a primeira vez no curso que a gente se encontra com uma situação dessa. Para poder calcular este valor, eu preciso saber quem é a média. Mas, para calcular quem é a média, eu preciso saber quem são todos os xi. Moral da história. Como eu vou lendo o x e perdendo o valor do x, o x anterior, isso significa que depois que eu calcular a média, que neste ponto aqui do programa, ó, eu calculei a média, eu já não sei mais quem são os xi. Resultado, eu teria que escrever neste ponto do programa esta equação. Mas para escrever neste ponto do programa esta equação, eu tenho que ler todo mundo de novo, porque eu já não tenho mais os xi. Então, esse é o conceito importante que eu estou querendo contar para vocês hoje. Para a gente escrever esse programa que calcula a variância, se eu extrair a raiz quadrada aqui, vira o desvio padrão, né? Mas vamos deixar só a variância. Para eu calcular esta somatória aqui, que é a variância dessa distribuição,
O problema é que eu preciso primeiro calcular a média e depois eu tenho que ler todos os números de novo. Agora, vocês imaginam só que coisa de maluco, né? Tudo bem, aqui eu digitei 5 números. A gente já enche o saco de ler, digitar 5 números de novo, os mesmos 5 números. Mas se fosse 1 milhão de números, a gente ia digitar de novo aquele 1 milhão de números? Não é razoável, tá certo? Então, esta disciplina, desculpa, este ponto da disciplina, a gente vai começar agora a enfrentar problemas em que não basta a gente ler elemento a elemento e usar aquele elemento podendo jogá-lo fora quando a gente já usou. Todos os problemas que a gente enfrentou desde o começo do curso até agora, essa situação ocorreu. A gente podia jogar fora. Então, quando a gente achava o máximo, quando a gente procurava o mínimo, quando a gente procurava a média, são todos exemplos de situações que a gente não precisava se preocupar em armazenar os valores anteriores. Mas existe uma infinidade de problemas em programação que isso não é verdade. Existe uma infinidade de problemas em programação que não tem jeito, a gente precisa armazenar os valores do X todos. Senão, a gente vai ter que ler tudo de novo, o que é pouco razoável. Então, para resolver esse problema, a gente vai agora aprender um conceito que é uma maneira da gente armazenar coleções de dados. Agora, a gente não vai armazenar mais só um dado em uma variável, mas agora eu quero armazenar um conjunto de dados em uma variável. Veja que, em princípio, se eu tivesse 5 variáveis, desculpa, se eu tivesse só 5 dados, eu poderia criar 5 variáveis. x0, x1, x2, x3, x4, x5. Se eu ler as 5 variáveis, aí eu posso calcular a média com as 5 variáveis, do jeito que a gente fez, e também posso implementar a variância, o desvio padrão. Mas isso é pouco razoável, porque significa que cada programa que eu fizer só funciona para um conjunto fixo de variáveis, o que é pouco razoável em geral. Por isso que usar várias variáveis para armazenar uma coleção de dados não é algo muito comum. É melhor a gente criar alguma estrutura que uma única variável, um único identificador, permite a gente acessar vários dados, coleções de dados. Essas coleções de dados são organizadas em algo que a gente chama de estruturas de dados. Então, agora a gente chegou num tópico da disciplina extremamente importante. Em que a gente vai aprender a primeira estrutura de dados no curso de programação. Tá bom? Na verdade, nesta disciplina aqui, a gente não aprende muito mais do que a estrutura que eu vou começar a ensinar hoje para vocês. A gente vai aprender nessa disciplina 2 estruturas de dados, que são vetores e matrizes, mas a continuação dessa disciplina, que no caso do Departamento de Ciência de Computação é MAC 122, e depois a terceira, que é a estrutura de dados, ela é basicamente representa basicamente uma sequência de disciplinas que vai estudando e apresentando aos estudantes estruturas de dados cada vez mais sofisticadas, cada vez mais poderosas, que resolvem vários problemas que variáveis individuais desse tipo não conseguem resolver. Tá bom? Então vamos limpar isso daqui e vamos ver como a gente consegue armazenar uma coleção de vetores. Desculpa, uma coleção de dados. Em Python, tem maneiras diferentes de armazenar coleções de variáveis. Nós vamos aprender 2 maneiras. Nós vamos aprender, ou vamos implementar vetores em Python de 2 maneiras. A gente vai aprender a implementá-los. A gente vai implementar usando lists, e a gente vai implementá-los usando NumPy Array. Então, são 2 maneiras diferentes de implementar vetores que permitem a gente fazer o que a gente precisa fazer nessa disciplina aqui, neste curso, tá bom? Elas têm diferenças, têm vantagens e desvantagens, a gente vai estudar algumas coisas diferentes referentes a essas 2 estruturas. Hoje a gente vai começar com listas. Bom, a ideia de um programa em Python que permita armazenar, eu quero armazenar os valores de x.
Para isso, a gente vai usar uma lista. Ups. A gente vai usar uma lista. Então, eu vou criar essa lista, vou chamar ela de vetor. E essa lista, ela começa vazia. Para representar uma lista vazia em Python, a gente usa os colchetes desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Abre e fecha colchete, não tem espaço, não tem nada lá dentro. Isso daqui é uma lista. De novo, eu tô usando por cima. Lista vazia. Tá? Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Quando a gente lê cada uma das variáveis, cada um dos números da sequência x, eu quero armazenar o x nessa sequência. Então, na prática, vai acontecer o seguinte, olha. O vetor, ele vai começar vazio. Imagina que a gente roda o programa nessa sequência que a gente colocou aqui, tá bom? Então, o vetor, primeiro, ele vai estar vazio. Na próxima iteração, quando eu ler o primeiro número, que é, no caso aqui, o 10, o meu vetor vai estar com um número, que é o 10. Na próxima iteração, quando eu ler o 12, o meu vetor vai estar com 10, 12. Na outra iteração, quando eu ler o próximo número, o meu vetor vai estar com 10, 12, 13,8. E assim por diante. Então, essa estrutura de dados que a gente está construindo, ela vai começar a crescer desta maneira. Essa que é a ideia. Para essa estrutura de dados poder crescer desta maneira, aqui, a gente vai usar o comando append. Então, a sintaxe disso é vetor.append e o número que eu quero anexar. Então, eu comecei com o meu vetor vazio e este comando que vocês estão vendo aqui, ele anexa x a vetor, tá bom? Então, ele vai lá e anexa no final do vetor a variável que eu li. Então, em cada volta do laço aqui, o que acontece é que eu leio x, anexo o x ao vetor, e aqui eu já estou somando, na verdade, estava querendo calcular essa somatória aí, tá bom? Depois a gente vai até dividir isso aí em partes diferentes, mas vamos ver o que acontece com esse nosso programa já com esses comandinhos. Então, aqui eu vou imprimir a média, que foi a média que eu calculei. Mas, antes, eu vou imprimir o vetor. Tá bom? Então, eu vou mandar imprimir o vetor que eu li e também vou mandar imprimir a média que eu acabei de ler. Então, vamos rodar o nosso programa para ver se funciona. N igual a 5. Vamos colocar agora alguns elementos. Então, 12, 34, menos 32, 43, 17. Olha lá. Então, vamos olhar aqui o nosso programa, tá? E vamos ver o que aconteceu. Aqui, neste comando x, cada vez que eu digitei um número aqui, ó, eu armazenei no x aquela variável que eu armazenei, que foi lida. Na próxima iteração do for, quando eu li o segundo elemento, este input funcionou de novo e eu perdi o valor anterior. Por isso que o x era 12, depois era 34, depois menos 32, depois 43, depois 17. Porque essa leitura aqui é uma operação destrutiva. E a variável x é uma variável simples. Ela só consegue armazenar uma variável de cada vez. Só um valor, um dado de cada vez. Por outro lado, nós criamos o nosso vetor vazio aqui e nós fomos utilizando este comando append ao vetor. A sintaxe é lista.append. No nosso caso, a nossa lista se chama vetor, então é vetor.append. Cada volta do meu laço, eu fui armazenando. Então, ela começou vazia, antes de chegar da primeira vez. Depois armazenou 12, depois armazenou 34, depois armazenou menos 32. Por quê? Porque eu li o 12, li o 34, li o menos 32. Depois, 43, 43, 17, 17.
Então, cada elemento desses, olha, que a gente foi lendo, eles foram sendo armazenados dentro deste mesmo vetor. E como vocês podem ver, a gente não perdeu os valores. Era o que acontecia com x, que era uma variável simples. No caso do vetor, a gente vai anexando esses valores todos ao próprio vetor. Este comando, a gente consegue visualizar seu funcionamento de maneira bem bonitinha, assim, quer ver? Olha só que bonitinho. Eu vou imprimir aqui por enquanto, só para vocês verem. Print vetor. Então, por enquanto, eu vou imprimir, só para visualizar o funcionamento, como o vetor vai crescendo. Isso que eu estou mostrando para vocês tem um caráter didático, é para explicar como funciona isso tudo, mas isso é uma ferramenta de debugging extremamente importante. Porque agora a gente vai começar a trabalhar com estrutura de dados bem sofisticadas, então vai começar a acontecer que esses dados vão parar em posições que a gente não esperava, às vezes não são armazenados e tudo mais. O processo de debugar o programa do ponto de vista de lógica de programação vai ficar cada vez mais sofisticado. Então, esta ideia aqui de usar essa ideia de imprimir os valores intermediários do vetor é uma ideia de debugging extremamente usada pelos programadores. Eu crio esse print que não tem muito efeito, exceto mostrar o que está acontecendo com a variável. E, normalmente, quando o programa está com algum erro, a gente não sabe por que ele está errando, esse tipo de print, ainda mais quando ele acontece em laços, como o for, por exemplo, ele ajuda a imaginarmos o que está acontecendo de errado. Aqui, por exemplo, o que eu espero é que o meu vetor vá crescendo na medida que eu li todos os valores de x. Se ele não crescer, tem alguma coisa errada. A gente vai até simular um problema, um erro em relação a isso. Então, deixa eu limpar minha tela. E agora a gente pode rodar o programa de novo. Só para vocês verem o que acontece. Vamos colocar 5 valores de novo. Ó, então, quando eu comecei a executar o meu programa, ele imprimiu o valor do vetor. O vetor inicialmente está vazio, tá vendo? Ele imprimiu, então, o vetor vazio. Vou ler um número qualquer aqui, 12. Agora, olha que bonitinho. Ele já fez tudo que tinha que fazer. Em particular, ele anexou o x ao vetor. Da próxima vez que o print rodou no vetor, aí o meu vetor já apareceu com o primeiro elemento, que é o 12. Se eu digitar qualquer outra coisa, 42, por exemplo, aí o 42 foi para trás do vetor. Se eu digitar outra coisa, menos 14, agora o menos 14 foi lá parar no vetor. Se eu digitar 3.7, agora o 3.7 foi parar lá no vetor. Se eu digitar 94.123, agora o 94.123 foi parar lá na frente, lá atrás do vetor. Tá bom? Então, esse comando print serve para a gente visualizar o que está acontecendo, e vocês estão vendo que a variável vetor, que é essa lista em Python, ela está crescendo em cada volta do laço, como a gente esperava, tá certo? E anexando sempre esses valores que foram digitados ao final da variável. Beleza? Agora vamos fazer a última coisa que está faltando, que é implementar o cálculo do desvio padrão. Para calcular a variância, né? No final a gente mudou aqui para arrumar para virar variância. Depois vocês fazem o desvio padrão. Calcule a média e a variância. Esses números. Média e variância. Pronto. Então, agora, para poder calcular a média e a variância, a gente precisa, uma vez tendo calculado a média, a gente precisa acessar cada elemento do vetor, que é para calcular a diferença, né? Média menos o elemento. Para acessar os elementos, então agora a gente vai ter que tratar todos os elementos de novo. Então, for i in range. For i in range.
N de novo. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu preciso de uma nova somatória, tá certo? Porque agora eu vou somar os desvios. Então, eu vou usar a mesma variável que eu já calculei a média mesmo, não preciso mais dela. Então, eu vou colocar soma igual a 0. E agora eu preciso calcular aquele desvio, tá certo? Que eu vou acumular na variável soma. Aquele desvio, eu vou chamar ele de desvio. Ele é quem? Ele é a média, que é o mi, que eu fiz agora há pouco, menos o x, o iésimo x que eu li. O iésimo x que eu li, ele está dentro do vetor. Então, vamos desenhar uma coisa aqui para aparecer, para lembrar o que a gente fez. O nosso vetor, ele está com algo assim, 12, 42, menos 37, 34, menos 12,3 e sei lá o que, 0, por exemplo. Tá bem? Então, agora eu preciso subtrair da média o 12, o 42, o menos 37, o 44 e assim por diante. Eu preciso substituir o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento e assim por diante. Ou seja, eu preciso acessar cada um dos elementos. Para acessar cada um dos elementos, a gente usa a notação colchete, indicando qual elemento a gente quer acessar. Por exemplo, o elemento vetor 0 nada mais é... O vetor 0 é este elemento aqui. Ó. Por outro lado, o elemento vetor 1 é o 42. Seguindo esta lógica, o elemento vetor 0, 1, 2, 3 é este elemento aqui. Então, é o 0, 1, o 2, o 3 e assim por diante. 44. Tá bom? Então, a gente consegue acessar cada elemento de uma lista indicando a posição daquele elemento entre colchetes. Essa que é a notação que a gente vai usar. Nesse caso, essas posições aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, elas vão ser indexadas pelo i. Portanto, a gente vai acessar o elemento vetor i. Então, o vetor i, ele é análogo ao nosso x i da fórmula que a gente tratou agora há pouco. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, nada mais simples. Agora que a gente já sabe. Limpar todos os desenhos. E agora, a gente vai calcular aqui. Média menos vetor i. Então, esse vai ser o valor de cada desvio individual. Agora, eu tenho que somar isso daí elevado ao quadrado, a soma, se vocês lembrarem da fórmula que a gente digitou agora há pouco. Então, soma mais igual desvio elevado ao quadrado. Tem duas maneiras. Ou eu multiplico por desvio, ou eu elevo ao quadrado diretamente. Então, elevado ao quadrado. Beleza? Então, agora eu calculo o desvio, que é o desvio do elemento, do iésimo elemento, a média, e soma a variável soma. Aí eu fico calculando isso tudo, e no final a gente pode calcular a variância como sendo 1 dividido por n menos 1, é isso que a gente viu agora há pouco, tá certo? Vezes a soma, que é aquela somatória. E agora a gente pode também imprimir print. Vamos ver o que acontece. Então, nosso programa. Então, vamos colocar de novo 5 elementos. Vamos digitar uns elementos aí, 12,
34 menos 98, 37 e menos 5. Então, olha só. Esse programa aqui, para essa sequência de dados, a média deu menos 4 e a variância deu 3.054,5. Se eu calcular a raiz quadrada disso, a raiz quadrada disso daqui dá o desvio padrão dessa sequência de números. Tá bom? Então, o conceito básico da aula de hoje é aprender como a gente constrói uma lista. Vamos marcar alguns elementos importantes para vocês refazerem esse exercício e vocês prestarem atenção nisso. Então, alguns elementos importantes desse exercício. A gente construiu a partir de uma lista vazia. Nós usamos o comando append para anexar elementos a uma lista em Python. Aqui a gente está implementando um vetor como sendo uma lista. E isso daí permitiu que a gente acessasse os elementos individuais. Acesso aos elementos individuais do vetor. Tá bom? Agora a gente tem, então, um programa com um conceito extremamente poderoso, porque antes a gente só conseguia armazenar variáveis simples, né? E quando a gente atribuía um valor naquela variável, a gente perdia o valor anterior. Agora não. O meu vetor, ele pode ter quantos elementos couberem na memória do computador e a gente pode processá-los da maneira como a gente precisar. Deixa eu escrever um exercício para vocês realizarem, porque agora a gente vai começar a tratar situações cada vez mais sofisticadas ligadas a essas coleções de dados. Então, aqui. Desenhos, fechar. E criar exercício. Crie um programa em Python. Leia N números. Bom, primeiro que leia N números em ponto flutuante e calcule a média e o... Agora o desvio padrão. Só para vocês fazerem o que eu fiz em cima, mas calculando a raiz quadrada desses números. Então, vocês vão fazer isso daí. Agora, vamos visitar alguns exercícios daqueles que a gente fez lá no começo, para vocês terem certeza que a gente está fazendo direitinho. Crie um programa em Python e leia N números. Não vou marcar ponto flutuante, mas pode ser ponto flutuante. E calcule o desvio padrão dos valores positivos e o desvio padrão dos valores negativos dessa sequência. Aliás, vamos calcular as duas coisas. Calcule a média e o desvio padrão dos valores positivos e a média e o desvio padrão dos valores negativos dessa sequência. Pronto. São dois exercícios para vocês fazerem em casa, para vocês terem certeza que vocês compreenderam. Os dois demandam que a gente crie os vetores, a gente precisa criar a lista ou para calcular o desvio padrão, que é basicamente o mesmo exercício de cima, mas agora calculando o desvio padrão ao invés da variância. E a gente também quer calcular a média do desvio padrão só dos valores positivos e só dos valores negativos.